Tudo pronto? Ok? Começamos? Ok, então já estamos gravando e fazendo uma revisãozinha do que. Bom, boa noite, meu amigo Fábio, boa noite. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, cara? Você sabe que essa pergunta, tudo bem, rendeu já uma conversa de quase uma hora com a minha irmã hoje. Ela perguntou para mim: meu irmão, está tudo bem com você? Poxa, cara, para que ela foi perguntar isso? Foi perguntar para um psicólogo, né? Ai, Quando for eu, filósofo, então, vai ficar mais. poxa, eu perguntei para ela assim, qual o conceito de tudo bem que você está usando? É, Aí ficou assim uma coisa. Aí no final nós fomos ali no Hortifruti, tomamos um café, e aí ela chegou à conclusão, falei, até ela não sei qual o conceito de tudo bem. Eu falei, "Ih, cara, como é que você sabe? Como é que você pergunta então, cara, se você não sabe o conceito de tudo bem que você está usando? e, Ela tudo, falou, é só uma pergunta. e o tudo bem, o seu bem pode não ser o meu bem, né? Então, a minha resposta pode ser baseada no meu bem, enquanto que para você, o que teoricamente para mim não é bem, para você é bem, ou vice-versa. É, É isso, né? Isso tudo ok, bem, tudo bem. para mim pode estar, mas É, o né? que Para me faz você. bem, talvez para você não te faça bem. É. Isso é Mas muito. semana passada a gente conversou até sobre o livro da vida, né? Lembra que você falou assim, ó, o livro da vida e tal? E aí eu perguntei como que a gente lê o livro da vida, né? Falei, cara, eu fiquei intrigado com isso, mas aí não deu para a gente desenvolver, porque terminamos a palavra com prioridades. Terminamos com prioridades, né? Semana passada. Aí eu escrevi assim: o livro da vida é um livro aberto, né? Mas o problema é que, se a gente não souber ler o livro da vida, ele parece um livro que não tem nada escrito, né? Eu acho que a gente tem que saber interpretar as coisas que acontecem, né? Eu sempre falo isso, né? Tudo deve ter uma interpretação. Para mim, as pessoas precisam fazer isso, interpretar o que acontece, os motivos, né? O que isso tem a ver comigo, né? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso, vivenciando isso? E o que me trouxe aqui? E quando a gente começa a ter essas consciências assim, a gente começa a entender que o que eu estou fazendo hoje está me levando também para algum lugar, né? Uma coisa interessante. Até hoje alguém escreveu para mim, assim, hoje eu recebi uma mensagem assim da gente da gente saber pegar o leme do nosso navio, né, do nosso barco, né, e saber o rumo que a gente quer dar para ele. Então, acho que é mais ou menos isso, porque se a gente chegou aqui é porque tem alguns motivos que nos trouxeram aqui. A gente tem que interpretar isso, começar a buscar interpretar isso, porque vai nos dando a consciência do que o que a gente faz hoje está levando a gente para algum local. A gente saber se está coerente para o caminho onde eu quero chegar, né? Para o local onde eu quero chegar, né? Se esse caminho está me levando para lá. É como se eu tivesse que ir para Minas e não soubesse, pegasse um outro caminho que me levasse para São Paulo, né? Tem que estar um pouco assim coerente com o que eu quero, onde eu quero chegar. Eu vou dizer para você que eu estava conversando com a Adriana que eu deixei o meu. Eu fiquei 30 anos, mais ou menos, sem. Sabe aqueles filmes Aperte o Cinto, o Piloto Sumiu? Fiquei 30 anos assim, com o meu aviãozinho sem piloto nenhum, né? Só que eu estava pilotando o avião da empresa onde eu trabalhava. Uhum. Então, eu estava dedicando todas as minhas habilidades criativas, estratégicas e tudo para a minha instituição anterior. Mas esqueci, pilotei o avião da instituição muito bem, me aposentei e tal. Quando eu me aposentei, eu vi que eu tinha largado o leme do meu avião, o manche do meu avião, e ele ficou andando 30 anos a esmo, foi parar muito longe de mim, cara. E eu falei, cara, agora eu tenho que pegar o avião da minha vida
e fazer o trajeto de. Eu tenho que pilotar em 3 anos, porque eu não pilotei em 30, porque minha vida está acabando, cara. Então, não posso levar mais 30 anos para poder ajeitar a minha vida. Eu tenho que fazer um zip e ajeitar a minha vida, porque eu não ajeitei em 30, eu tenho que ajeitar em 3, cara. É muito interessante, que a gente e a gente também está consciente que nessas estradas, nossos caminhos, vão ter buracos, vão ter árvores caídas que vão dificultar a passagem, mas a gente não pode desistir de chegar onde a gente deseja. Isso faz parte da estrada. Nem sempre a estrada vai estar asfaltadinha, bonitinha, né? Você vai ter um carro te fechando, querendo te jogar fora da estrada, e vai ter um engarrafamento que vai diminuir teu ritmo para chegar onde você deseja, vai ter hora que a pista vai se abrir, o sol vai estar bonito, e você vai fazer a viagem mais tranquila. Vai ter hora que vai ter que dar uma paradinha para botar combustível, para abastecer novamente. E, e a gente começa a interpretar isso, sabendo que isso faz parte. Existem umas analogias muito interessantes que a gente tem que refletir, porque fazem parte da nossa vida. Que a gente consegue colocar o conceito dentro da nossa vida, assim, a gente vai assim, entendendo melhor, né? E vai sabendo que é isso mesmo, é assim. Mas eu acho que a palavra que também que as pessoas que a palavra que as pessoas também usam que é muito interessante é essa questão da consciência, né? Tem que estar consciente do que eu desejo. E dentro dessa consciência buscar a coerência das minhas ações e minhas escolhas para atender isso que tem na minha consciência, que é o que eu desejo. Olha, você falou uma coisa que eu acho tão importante, porque antes de pegar a estrada, a gente fica pensando qual estrada pegar. Uhum. E aí, e para mim, tem essa consciência do que a gente deseja, para poder descobrir qual o caminho para chegar até a realização do desejo, né? Perfeito. Então já, a coisa já começa complicada. Qual estrada eu pego? É para São Paulo, é para o Piauí? É É. aqui mesmo? Aí vem, o que eu quero é uma coisa, o que me faz bem pode ser outra coisa, ou pode ser a mesma coisa, e como diferenciar as duas, o que eu quero do que me faz bem, e como querer o que faz bem para a gente. Uhum. O jovem tem muito essa pergunta, né? Ah, eu queria ser astronauta, mas às vezes é apenas uma fantasia, né? Porque não tem nada a ver com ele. Aí ele faz um teste vocacional. Vai lá na instituição que eu trabalhava, faz um teste vocacional e aparece lá, engenheiro. Mas engenheiro é algo que ele consegue entrar numa faculdade e tal, e depois que ele se forma em engenheiro, ele descobre uma vaga na NASA e vai ser astronauta. É muito interessante. Né? Qual o caminho? Como estabelecer o caminho, né? Qual o meu caminho e como estabelecer o caminho? Né? Usei duas palavras iguais, né? Qual é o meu caminho? Mas e como estabelecer realmente, saber qual o caminho? Isso é uma coisa que me interessa muito, né? Descobrir, creio que inicialmente tem que descobrir o que a gente deseja, né? O que a gente quer. O que a gente quer? Onde eu quero estar daqui a 5 anos? Onde eu quero estar amanhã? Onde eu quero estar daqui a 10 anos? Como eu quero estar? São situações que nos fazem refletir e que a gente começa a organizar esse plano da viagem, né? O plano mesmo da viagem, né? E a gente sabendo que a gente vai ter escolhas e as escolhas fazem com que a gente abra mão de algumas coisas que nós não fazem parte dessa estrada, né? Então, se a gente está indo para o Piauí, tem que ter consciência que a gente não vai passar por caminhos que nos levariam a outros lugares. Mas é isso que eu quero, é isso que eu desejo. É isso. E quando chegar no Piauí, eu posso
pô, legal, consegui chegar. Agora eu crio uma nova viagem. A gente É. é o momento de chegar numa nova viagem com mais experiência, já sabendo dirigir melhor, já sabendo que a estrada tem riscos, que a estrada tem perigos, e dependendo da viagem que a gente faça, o caminho vão ter estradas mais complexas do que as outras, fazem parte dessas nossas escolhas do que a gente quer, né? Tem escolhas que a gente corre mais riscos, tem escolhas que são mais tranquilas, tem caminhos que são mais asfaltados para a gente, mais seguros, né? Mas quando a gente tem certeza que a gente deseja chegar e a gente faz essa escolha, a gente supera esses desafios porque é o que a gente deseja, né? Eu quero conhecer Belém. E para isso vou levar 3 dias de viagem, que não vão ser, vão ter desafiadoras, vão ser de aprendizados também, muitos aprendizados, né? Vão ser de cansaço, vai ser de cansaço, vai ter que abastecer mais vezes o carro, porque é uma viagem longa. Mas que no final a gente vai estar realizado porque conseguiu chegar a Belém. Fico pensando assim, meu amigo. Eu fico pensando que um jovem poderia realmente lucrar muito com a nossa conversa, né? Um jovem poderia. Então, eu digo assim, talvez para essas pessoas que estão nos vendo aí, outro vídeo com 44 visualizações, eu fico pensando, gente, o jovem pode lucrar muito, mas tem gente da nossa idade que ainda não sabe para que lado nem é o gol. Assim, cara, eu quero marcar um gol, mas eu não estou nem vendo o gol, cara. Como eu faço para poder até estabelecer o caminho? Como é que eu faço para. Como é que você estabeleceu o seu caminho? Você ficou pensando, olhando, você pegou escrevendo um caderno, você foi para o computador, alguém te falou? Como é que foi o teu processo? Eu falo que cada vez mais eu procuro escutar meu coração. É minha forma de definir algumas viagens, né? É buscando escutar o coração. Hum, Eu busco, eu busquei fugir da cabeça e ouvir o coração. entendi. O que o coração me diz que no final da viagem eu vou me sentir bem. Quando eu falo da viagem, é como se fosse mesmo a escolha de fazer uma faculdade, um curso, um mestrado, onde você sabe que essa estrada vai ser desafiadora, vai ser longa, vai ser com encontros com outras pessoas, outros nessa viagem, vai ser com algumas pessoas te ajudando, outras dificultando situações, mas no final dessa estrada de um curso, estou dando exemplo de um curso, de uma faculdade, um doutorado, enfim, quando você chega lá no final, você fala, cara, consegui fazer minha viagem. E essa é uma É, viagem sua, né? Uma viagem, por mais que tenham pessoas em volta te ajudando, te orientando, abastecendo teu carro, te dando força para dirigir, mas toda viagem é uma viagem muito pessoal. E esse, para mim, essa viagem pessoal, o início dela está dentro do meu coração. então São leve, estabeleci. assim, aquela coração, cara, eu sei que vai ser difícil, mas vai ser recompensador. Sempre, sempre, sempre é. Porque sempre é difícil. Nunca. Eu posso falar isso porque eu sei que para você também mas é recompensador. Estudar como você estudou, se dedicar, se empenhar, e a gente estuda e cada vez surge uma coisa também interessante aqui do lado. Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar, mais a gente quer aprender, mais a gente quer. Mas quando você olha no caminho que você, no local que você está hoje como ser humano, e você olha um tempo atrás, você vai ver, cara, eu andei para caramba nessa estrada. Eu aprendi nessa estrada, nessa caminhada, entendeu? O quanto é legal, o quanto vale a pena. E isso dá o combustível para assim, pô, se está legal, vale a pena eu construir um novo caminho, uma nova estrada, né? Até porque o Brasil é grande pra caramba, que não falta estrada. Estrada, poxa, cara, estrada. O que não falta é estrada nesse mundo, cara.
que não falta caminho, né? Uma coisa assim incrível. Então, a quantidade de oceano que tem por aí, bicho, vai ser uma estrada, uma estrada não, uma navegação que não tem fim. Olha, mas a minha preocupação, vou dizer para você o seguinte: a minha preocupação é com uma palavra que é muito importante, que é o método. O método, cara. O método. Para mim, o método é tudo. Eu acho que eu já devo ter conversado sobre isso, mas é importante salientar que quando a gente não tem um método, a gente não consegue ler o livro da vida, né? É aquilo que a gente falou da semana passada, né? A vida é um livro aberto, beleza, não tem problema, não tem segredo. Até porque hoje você vê tudo na internet. Tem segredos. O maremoto lá na Islândia, há 40 anos atrás, ele podia acontecer e ninguém saberia. Ninguém saberia. Hoje você sabe, sai nos jornais, você entra, vê o vídeo, vê as vítimas, até se quiser falar com uma delas, mandar dinheiro, a gente consegue. Guerra da Ucrânia, então, antigamente, na época do Amaral Neto, lembra do Amaral Neto, o repórter? Repórter. Era Amaral Neto, é uma coisa que, sei lá, acho que deve ser de, sei lá, de no mínimo 40 anos atrás. Tudo era muito, muito longe, né? Tudo. E era enciclopédia Barça, enciclopédia Delta Larousse, e a gente não tinha acesso às informações que a gente tem hoje. Então, o livro da vida ele era mais fechado naquela época, né? Mais fechado. Só que com essa abertura do livro, eu acho que ficou mais complicado às vezes, porque o livro da vida é tão grande que as pessoas se perderam até nas próprias vidas, sabe? E não sabem um método para, eu digo assim, desembolar um nó que a pessoa dá na própria cabeça, não sabe o nó, não sabe um método para poder desembaraçar e descobrir qual caminho seguir, né? Isso é um problema para mim. O método. Eu particularmente, uma das coisas que eu faço é no meu momento, meu, comigo, né? Eu parar e ficar fazendo aquela, como se fosse a minha meditação comigo, né? E eu Uhum, acho que eu já falei com você que eu achei muito legal quando fala assim, quando eu li uma vez, que eu não lembro, infelizmente, de onde eu li, mas que falava assim, que meditação significa justamente meditar, né? uhum. Meditar algo, né? E nesses momentos de silêncio, assim, tudo, eu já tenho algumas coisas na cabeça, e isso vem surgindo para mim, assim, vem surgindo para mim, assim, isso de tentar trazer o que está guardado e automaticamente vai me organizando as coisas que eu devo fazer, sabe? Assim, vem bem organizado. Bem organizado assim, eu tenho que parar e ficar, e às vezes isso não acontece. Se eu fizer isso hoje, não significa que vai acontecer hoje, tudo, mas em alguns momentos, e isso acontece assim. Pode estar dirigindo, posso estar tomando banho, posso estar sentado sozinho no meu momento na sala, mas essa conexão comigo me traz muitas informações, né? E algo que eu também procuro fazer acho que eu já falei com você, assim, fazer uma parada do passado, né? Porque às vezes a gente está preso ao passado, né? E a gente não consegue começar uma nova história. Então, como se fosse um livro também, ele tem capítulos, né? Tem que encerrar um capítulo para começar um outro. Às vezes a gente começa a se enrolar, como você está falando, porque a gente quer algo que não está agradável para a gente, mas a gente quer transformar aquilo em agradável em vez de literalmente encerrar aquele ponto ali e começar um novo ponto, né? E a gente não termina isso. E a gente tem que se permitir falar assim, isso aqui não está legal, mas eu tenho que terminar para começar algo novo. E quando É, começa a escrever um novo capítulo do livro, não tem como começar dando continuidade naquilo último, entendeu? É um novo capítulo, é uma nova história, é um novo momento, é um novo. Porque a gente julga muito a gente mesmo, a gente se cobra muito.
como que eu fiz isso, como é que eu me permiti fazer isso, como é que, sei lá. E aí a gente tenta organizar algo que simplesmente, pô, foi, sabe aquele negócio? Foi, não é, foi. E essa consciência, assim, mas eu não preciso continuar nisso. Eu posso começar um novo capítulo, uma nova história, né? Uma frase do Chico Xavier que é interessante, que ele fala, eu não lembro muito certo, mas ele fala algo, pelo menos eu li como sendo Chico Xavier, que ele fala isso todo, ninguém pode fazer um novo começo, mas todo, não, ninguém pode fazer, acho que é isso, fazer um novo começo, mas pode começar um novo fim, algo assim. Como que fazer assim, ninguém pode voltar lá atrás para começar de novo, mas a partir de hoje todo mundo pode começar a iniciar uma nova história. Olha, eu vou dizer para você, cara, o tal do o mau uso do passado, porque o passado ele é muito útil, né? O passado ele é importante, ele tem o passado é um tesouro, o passado é um tesouro. E se a pessoa sofreu, o tesouro é mais rico ainda. Poxa, e a pessoa faz um mau uso do passado, sabe? Não sabe aproveitar, espremer o suco, fazer um suco, fazer uma limonada do passado, né? Poxa, viveu e aí fica, sei lá, a pessoa fica perdida porque não sabe nem olhar, porque o livro da vida tem o passado também, né? Tem o passado, está escrito no livro da própria vida. É, E a pessoa não sabe ler, não sabe ler o passado, a leitura do passado, cara. Como ler o passado, cara. E tem gente que pega e lê aí como se fosse um filme. O meu passado é um filme de terror, é um romance, é um filme de aventura, é um filme de quê, né, cara? Então tem que saber ver o filme do passado, fazer a crítica, uma crítica bacana do passado. E eu acho que o passado ajuda a percorrer essa estrada que a pessoa ou vai escolher ou já escolheu, ajuda a ver os obstáculos, ajuda a ver, a não repetir, sabe identificar um buraco na estrada. Ó, isso aqui tem cara de buraco, eu já caí num desses. já passei isso. Isso quebra a roda, isso quebra a roda. Eu já quebrei duas, eu não vou quebrar a terceira. Aqui é a barraca do torresmo, vou passar direto. Você tá Vai vendo chamar o livro do torresmo. uma psicóloga falou essa semana que uma pergunta assim, como é que a gente aprende as coisas na vida? Ela falou assim, infelizmente não tem outro caminho, porque a gente aprende com os problemas e erros. Não existe outro caminho. São os problemas e os erros que nos fazem aprender. E é É, verdade, né, cara? É verdade. Então, se a gente sabe que vai aprender com os problemas e erros, por que sofrer com os problemas e erros? É um aprendizado. E é verdade, porque quando a vida está tudo funcionando muito bem, você não vai saber como é que troca uma lâmpada se ela nunca queimar, né? Você vai aprender a trocar uma lâmpada quando ela queimar, né? Um exemplo bem simplório, mas é mais ou menos isso. A gente vai mas aprender. essas coisas simplórias do dia a dia acabam com o sossego de qualquer um, cara. São essas coisas que Né? vão nos permitir aprender, entendeu? Eu penso o seguinte, na importância, como é importante o desgaste das coisas, o envelhecer de qualquer coisa, como é importante. Semana passada, a gente estava falando da importância da velhice, mas, por exemplo, uma casa precisa de manutenção, né? Ela, ela não fica para sempre bem, tranquila e tal. Daqui a pouco tem uma goteira, tem uma tinta que tem que ser passada, pintar a casa toda de novo e tal. Ou seja, existe um saber necessário para viver, porque as coisas se acabam. As coisas se acabam. Não é eterno, nada é eterno. Isso exige um saber da pessoa. É. Ou seja, isso faz ela crescer de alguma forma. Eu falo que é difícil conquistar, mas mais difícil é manter. Manter é difícil. Ou você está falando da manutenção
conquistar uma pessoa é difícil, mas manter essa conquista é mais difícil. Casar, dando um exemplo do casamento, né? Casar, porque você se apaixonar não é tão difícil, mas depois que casar, manter o casamento é mais difícil. Porque a manutenção tem que ser feita, né? Como da casa que você falou, como do carro, como se não fizer a manutenção no carro, ele vai te deixar na mão, né? E, e às vezes essa manutenção, porque às vezes a manutenção, e eu falo que é difícil às vezes, porque a gente às vezes vai não vai acompanhando, né? A gente vai se afastando às vezes, né? Das coisas, né? E quando vê, a gente perdeu, né? Então, eu falo muito para as pessoas, a gente tem que fazer a manutenção dos relacionamentos, da amizade, dos casamentos, do que nos é importante. Uma vez eu dei um exemplo para as pessoas que falaram assim, cara, quando você faz uma festa na sua casa e convida umas pessoas para um encontro, e aí você tem aquelas pessoas próximas que você já conhece há 30 anos, né? Já conhece há um tempão, e aí você convida também uma pessoa, um casal que você conheceu há pouco tempo, né? E aí você vai lá, dá a máxima atenção para esse casal que você conheceu recentemente, sem ter muita informação sobre ele. Aquele que você conhece há 30 anos, você deixa um pouco de lado, né? Porque, A gente afinal de já contas, conhece, né, e tal, já conhece de conhece. casa, porra, já pega as coisas na geladeira, e o que está chegando, você vai lá, faz questão de servir, de oferecer alguma coisa. Inclusive, se nesse dia por acaso o gelo acabar, você vai pedir para aquele cara que é de casa, que você já conhece há muito tempo, pegar o carro, dá para dar um pulinho lá, pegar um gelo, que acabou o gelo. Esse cara que você já conhece há muito tempo, é que você, às vezes, a gente, você que eu falo, nós, né? Às vezes o que a gente dá menos atenção nesses momentos. E aquele que você ainda não tem toda a informação para saber quem é essa pessoa, né, que eu estou conhecendo agora, que você vai fazer todo esse carinho. Então, eu não digo que a gente tem que dar mais para um e menos para o outro, mas a gente não pode deixar de que todos tenham a atenção, né? Porque acaba que, sem perceber, a gente pode estar magoando a pessoa que te acompanha há 30 anos. Pois é, pô, acabou a festa e eu vim para a festa do hotel para poder comprar o gelo, ajudar a servir, a servir o churrasco, né? Fiquei na churrasqueira o tempo todo, Acho que não, não me diverti dar nada. uma cerveja lá, dando atenção para o cara que chegou. A gente tem que ter, são coisas que parecem simples, mas que a gente tem que ter, às vezes, o cuidado, porque a gente tem que ter o cuidado na manutenção do... O cara que está namorando, o cara que todo final de semana tem uma programação com a namorada, com não sei o quê, vamos para o cinema, vamos para o show e tudo. Aí está apaixonado e casa, e depois que casa, um ano depois, já não tem aquela vontade de ir ao cinema mais. O show Muda tudo. já foi o show 3 vezes esse pessoal. Pô, aí muda, cara. E não tem Muda, meu. atenção, você não precisa ir no mesmo show, mas pode ir a um show diferente, pode sair para comer um cachorro-quente, um torresmo, mas não pode Um torneio, um torneio. ficar em casa vendo futebol todo domingo. Você todo domingo queria sair, agora você todo domingo quer ver futebol. Cara, a pessoa parece que enganou, né? Parece que deu um golpe no outro. Vou fingir que eu sou uma pessoa, aí É, depois eu me revelo. e depois ainda fala assim, não, mas me conheceu assim. Não, não conheceu assim, vamos falar a verdade. A gente, quando está conquistando uma pessoa, a gente faz coisa que a gente não gosta. É. Não Vive cheio de perfume, desodorante e tal. enfim, mas isso eu procuro fazer e praticar, cara, ter atenção na manutenção do que, para mim, das coisas que me são importantes. Das coisas que eu falo, não das coisas que eu falo, das amizades, dos relacionamentos, de casamento, meu casamento, essas coisas assim, né? Porque para mim é importante e valioso, então eu tenho que manter. É como se você mesmo tivesse um carro para você é valioso, você tem que manter, né? Tem que manter.
Tem lá, de tantos quilômetros você tem que manter, tem que trocar o pneu, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, senão um dia ele pode te deixar na mão. O carro, ele. Ele não pode te deixar na mão. Tudo Contando quando é contigo. novo é uma maravilha, né? Tudo quando é novo, cara, é muito Encanta. bom, né? É, Poxa, coisa boa. Mas depois, quando começa a envelhecer, é que o amor é que aparece, né? justamente. Vou ver se você me ama mesmo se eu envelhecer, cara. Porque se eu Justamente. tiver novo, bonitão, bonitona e tal, se eu tiver assim, torresmo, pá, mas depois, meu amigo, aí começa, quando a verdade aparece, né? É, A gente falou, né, negócio de quando parar de dirigir e tal, esse tipo de coisa, semana passada. E aí eu voltei. Eu tenho muito pensado na questão da velhice, né? E também a gente se perguntou semana passada para que serve a velhice. Eu fico pensando, talvez na velhice é que a verdade apareça. Talvez, né? Aquela pessoa que me tratava muito bem quando era jovem, quando era bacana, quando eu era coronel, quando eu não sei o quê. Agora que eu não sou mais nada, ela vira as costas para mim, cara. Já aconteceu várias vezes. Falei, cara, então a tua verdade é essa, cara. Agora, que bom, fiquei, né? Não é tão agradável assim, mas é útil saber a verdade, né? O que a pessoa pensa de você realmente. A verdade é sempre útil, vamos dizer assim. Eu fico pensando, né? Por pô, aí. a gente não vira as costas pra gente, né, cara? Mas eu virei, cara, eu virei. Eu fiquei 30 anos sem pilotar o meu naviozinho, meu barquinho. A gente não Fiquei pode. andando assim, pilotando o barco dos outros, cara. 30 anos assim, pilotei bem, cara. Poxa, eu era um cara bom e tinha alto conceito e tal. Tanto que eu terminei como comandante, né? É, Mas o meu barquinho, cara, não dei atenção nenhuma. Ficava até às 10 horas da noite trabalhando no barquinho dos outros. E muita gente se promoveu, né, com o meu trabalho, com o trabalho de muitos outros. Enquanto às vezes eu não levava a Adriana para jantar fora, para sair. Então, é nesse sentido que eu fico pensando, cara, se eu tivesse pelo menos uma vez na semana, cara, hoje eu faço isso todo dia porque tenho tempo, né, na aposentadoria. Uma vez na semana, se eu parasse para perguntar, tá tudo bem comigo? Tá tudo bem? Como é que estão as coisas? Não consegui fazer porque é uma locomotiva, qualquer empresa, qualquer instituição assim, quanto mais corporativista, capitalista, o lucrativa, o que for, expansionista, quanto mais ista, mais ela te consome, cara, e vira uma locomotiva e daqui a pouco, quando a gente não serve mais para a instituição, ou existe um plano de demissão voluntária, ou a gente se aposenta, ou é cuspido e fala assim, eles falam assim, deixamos o fulano ir. O fulano não queria ir. Não, agora liberamos o fulano e tal. Eu falei, cara, não, mandaram ele embora. E por que eu estou falando tudo isso, né? Hoje eu achei que eu não ia tocar em nada achei que o meu assunto ia ser outro. É porque eu queria ressaltar a importância de pilotar o próprio barco, cara. Isso é que eu acho que está pegando para mim. isso é primordial, né? É primordial. Mas para pilotar, a gente precisa saber onde a gente quer chegar. E você já está com muita coisa desenhada assim, né? Tanto que já está fazendo rumos, assim, caminhos para poder alcançar algumas coisas, né? Mas se a gente não sabe, a gente não consegue traçar o rumo, né? Isso para mim, pelo menos me parece que você já tem muitas coisas desenhadas, né? Olha, meu amigo Fábio, isso até é um elogio da sua parte, porque é engraçado como é que são as coisas, né? O que eu digo é o seguinte: eu precisei me perder muito,
para me achar. Uhum. Seria essa talvez a minha maior contribuição que eu possa passar para alguém, tanto no livro ou em palestras e tal, cara, são duas mensagens. Primeiro, se a pessoa se perder muito, ela precisa de um método, e se o método for bom, ela se encontra. E aí você talvez passe até a ideia de que, olha, pô, o hotel ele já está com uma direção, ele já está com muita coisa, ele tem vários projetos e tal, ele já está, ele já está, vamos dizer assim, coordenado, né? Não está em conflito. Perfeito, está coerente, está coordenado, está indo numa direção só. Legal, legal, assim, essa tua percepção agora. Mas há 5 anos atrás, você olharia assim, caramba, coitado do meu amigo, está totalmente perdido. Assim, coitado. Mas o método, e aí eu venho de novo com a questão do método. Você tem um método? Ótimo. Então você vai se salvar, cara. Se você tem um método, agora, se você não tem um método, seja ele escrever um diário, conversar com um amigo, seja gravar vídeo do YouTube e nem publicar, seja aí na igreja, um método, que tenha um método que funcione para você. Meu método é o tarô, é o método. Eu tenho 30 métodos, mas o principal é o tarô. Tem a conversa errante, tem um monte de coisa. E cada dia eu elaboro uma técnica diferente para mim. Mas é porque eu quero dar aula disso. É quase como se fosse um propósito, né? Um objetivo não definido, é um propósito. Mas quem não tem um método, cara, e eu não estou vendendo métodos aqui, eu estou vendendo a ideia de que todo mundo tem que ter um método. Todo mundo tem que ter um método. Seja conversar com uma folha que cai, né? Que quando o mestre, não é que é quando o aluno está pronto, o mestre aparece, né? Seja aí uma folha que cai ou uma maçã que cai na cabeça do Isaac Newton, né? Pô, a maçã está na minha cabeça, vou abrir a empresa tal. Sabe? O meu método é olhar na praia. Eu vou para a praia e fico olhando as ondas, e aí dali eu resolvo as coisas da minha vida. Tenha um método, tenha um método. É quase um apelo. Quem for assistir, tenha um método, né? Desenvolva o seu método que serve para você. Você escuta o seu coração. É um método, né? Tem uma. Eu vou comentar isso aqui, mas eu aproveitar para falar que tem uma música do Cartola, que eu não vou lembrar aqui o nome agora, mas eu vou falar, que eu lembro de você, assim, que ela fala assim, acho que você deve conhecer, eu falo assim, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a caminhar, rir para não chorar. Uhum. Se alguém por mim perguntar, dizem que eu só vou voltar quando me encontrar. E aí, quando você conta essa história, né, sua, né, de 5 anos atrás, né, são assim, sabe? Eu saí um pouco e voltei quando eu me encontrei. Que ele continua depois, assim, né? Quero assistir ao sol nascer, ver as águas do rio correr, ouvir os pássaros cantar. Quero nascer. Uhum. A Marisa Monte regravou, inclusive, essa música. E mais ou menos isso. Me parece que, assim, às vezes a gente dá um afastamento porque eu preciso me encontrar, eu preciso saber que caminho que eu quero. Mas quando você volta, você aí já falou, você falou de livro, de palestra, de métodos que você desenvolveu, de canal de YouTube, e o que é interessante, o objetivo é único, né? O objetivo é o mesmo, assim, é, grosso modo falando, talvez seja passar para as pessoas o que você aprendeu com isso tudo, né? Nessa história da vida, nessa jornada e tudo isso para você é muito importante deixar para as pessoas uma contribuição.
Da mesma forma que várias pessoas, de certa forma, contribuíram para você mesmo sem estar nítido. Então, assim, às vezes a gente tem que sair para poder observar e voltar mais completo, né? Mais nítido isso, né? E, e essa música, quando eu escuto, eu falo que isso aqui tem a ver com o Otelo, porque o Otelo não foi e ficou, sabe? Ele voltou. E, assim, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar. E hoje eu acho que te vejo assim bem encontrado, encontrado, É, que inclusive traz esse entusiasmo para a gente fazer trabalho, essas coisas todas assim, porque eu acho muito, muito, muito legal. Mas talvez o que aconteça assim seja às vezes um excesso de cobrança, em vez de também deixar as coisas fluírem de forma mais leve, entendeu? Isso tem que deixar fluir, né? Igual a energia, vamos deixar fluir às vezes, né? Não, não, assim, porque já tem muita coisa legal aí acontecendo, cara, muita mesmo, sabe? Tem o tarô, essas coisas do tarô que você desenvolve são fantásticas. Tarô do minuto de sabedoria, isso é genial. genial, Isso é genial. genial, mas olha, Eu acho, e assim, tudo tem seu preço, né? mas eu falo assim, pô, mas o cara que inventou a lâmpada também teve seu preço, né, cara? O cara que Tem inventou o seu carro teve seu preço. preço. O cara que inventou a sela para botar no cavalo teve seu preço. Tudo tem seu preço, Tem seu cara, tudo tem preço. seu O cara preço. que, sei lá. E hoje a gente tem seu preço, mas eu brinco que assim, então, hoje é difícil, mas ainda tem o Google para ajudar a gente, né? Imagina, há 300 anos atrás, aqueles caras, vamos voltar a algo que a gente gosta muito, que é falar de filosofia. Imagina aqueles filósofos que andavam, ficavam pensando do nada, olhavam para o céu, o Sol, Galileu Galilei olhando e vendo a rotação da Terra em volta do Sol e tal, e discutindo com as pessoas que era o centro do universo, aquele negócio todo. Imagina quanto tempo o cara tinha que ficar olhando aquilo para defender, escrever e defender. Nada é fácil, né, meu amigo? Mas Olha, nada. nada é Eu vou fácil. dizer para vocês, eu imagino. Você falou um negócio de observação da montanha, do céu e tal, aí tem o I Ching, né? O I Ching é Né? puramente isso, é algo que tem, sei lá, 2000 anos, é coisa séria, né? Eu imagino assim os caras parados, olhando o rio correndo e escrevendo sobre isso, e daqui a pouco cai uma pedra no rio, faz pá! O cara escreve mais 2 páginas, cara, poxa vida, agora a pedra e tal. E o legal do I Ching é que ele faz um paralelo com as situações do cotidiano, cara. Então ele tem uma série de situações, estagnação. Estagnação no Xing é uma figura da natureza. Tudo é uma figura da natureza. É quando a água está parada num buraco e não tem como sair, estagnada. Mas só vai poder. A única solução, a conduta, é a esperar. Uhum. Esperar. E quando você aprende, aí vem assim: a água, quando ela recebe mais água, ela consegue transpor aquele obstáculo. Então, tem um cara, Ricardo Otsu, ele é um cara de São Paulo, ele é um terapeuta com base no I Ching, é um coach com base no I Ching. O sujeito fala, conversar, olha, eu não estou sendo compreendido e tal, não sei o quê, parará. Ele joga o I Ching para o cara, às vezes nem joga, e fala assim, olha, você não está sendo compreendido porque você não está observando tudo que está em volta de você. Porque na natureza é tudo muito. Ele sabe ler o livro da vida, porque é só olhar o que está acontecendo na natureza. Olha, a hiena, ela rouba a comida do leão, mas se o leão pegar, ele come também a hiena. Então, e ele vai raciocinando sobre isso, e daqui a pouco, poxa, resolvi o meu problema. O sujeito é um grande mestre. Ele falou da hiena, do leão, e eu fiquei curado da minha dependência do papai e da mamãe. Então, o Xing é isso. E aí você pensa, tem gente que fica olhando para as estrelas, né? Tem gente que fica olhando para corpos celestes
E eu imagino o seguinte: os pioneiros sofreram muito, porque para convencer as pessoas de que algo é possível, a Terra não é quadrada, gente, a Terra é redonda. Você dá a volta e você volta e sai pelo Brasil, entra pelo Japão, passa pela Europa e vamos apedrejar esse sujeito, vamos tacar fogo, né? Então, o pioneiro, cara, é muito. O pioneiro tem que ter uma sabedoria que eu ainda não tenho. Vou dizer para você o que eu ainda não aprendi. É respeitar o nível de aceitação de algo novo. Porque se você ultrapassar, você vira um bruxo e é queimado. Em qualquer lugar, em qualquer lugar. Se você falar assim, olha, tem uma forma de fazer isso aí, vamos dizer que chega lá na instituição e tem que carregar, fazer uma mudança de uma sala para outra, então tem que levar armário, tem que levar mesa e tal. Ah, não, cara, pela teoria da relatividade, basta você usar um conjunto de coisas para gerar energia quântica e tal, e você vai fazer a levitação do material para uma sala para outra. Um vai olhar para o outro assim, cara, tem que internar esse cara na hora, internar esse cara na hora. Não deixa nem o cara demonstrar. Não, vou demonstrar para vocês, é muito simples, então não deixo, não deixo. Mas se aparecer, se alguém conseguir fazer lá nos Estados Unidos, lá não sei aonde e tal, tubo de raios catódicos, não sei o quê, parará, parará, todo mundo acha genial, né, cara? E passa-se 20 anos, compra um material, compra um produto, uma commodity, compra alguma coisa com base nesse princípio, né? E ele diz assim: fulano é genial, cicrano, maluco, mas fulano, genial. E de repente esse genial também foi considerado maluco muitas vezes, né? É, cara. Ele não desistiu quando disseram para ele que ele era maluco, né, cara? E ele, de repente, não acreditou nisso, porque às vezes as pessoas nos rotulam e a gente acredita no rótulo que nos dão, ou que a gente dá nas pessoas. É muito tenso, a gente avaliar algo pelo rótulo, né? Questões de rótulo, né, cara? Rótulo é uma questão. Às vezes o rótulo é muito bonito, mas o conteúdo é muito pobre, né? E às vezes o rótulo nem é tão bonito, mas é um conteúdo maravilhoso, né? Algumas rotulações a gente tem que evitar rotular e acreditar quando nos rotulam, né? Por isso que essas questões da nossa consciência, nossa presença, isso é muito, para mim, é muito importante, sabe? Eu tenho que estar consciente até para saber que algumas decisões minhas podem estar incomodando algumas pessoas, mas para mim me faz bem, né? Mas olha, existe um negócio que eu chamo de adequação. Sabe? Adequação. Adequação. Adequação é uma coisa assim que eu estou aprendendo isso e tem que aprender, porque senão não vou conseguir concluir as minhas pesquisas, né? Uhum. Imagino que eu queira aprender a tocar bateria. Vou fazer uma analogia assim. E eu começo a ensaiar a bateria e acordo todo mundo aqui em casa, né? É. Eu estou aprendendo aí, pá, a noite toda, daqui a pouco os caras vão me internar, né? Então tem que ter adequação, cara. Tem que realmente. Você não pode. Às vezes, tem certas coisas não dá nem para comentar. Não dá para comentar. Não dá para comentar, porque você vira um bruxo, as pessoas começam a fazer uma chacota e tal. A ideia que eu estou aprendendo o seguinte: olha, continue seu trabalho e não venda remédio de emagrecimento antes de emagrecer. Não Uhum. faça isso. Não venda. Emagreça, fique bem, e todo mundo vai te perguntar: como é que você conseguiu isso, Otelo? Ah, eu consegui fazendo assim, assim, assado. Não, não é possível. Olha aqui como é que está o meu corpo. Tá assim. Então, não venda remédio de emagrecimento sem emagrecer antes. Eu estou tentando aprender isso, cara. Mas a gente apanha para aprender, porque a própria sociedade bate na gente se a gente não aprender isso. Mas isso de adequação, eu adorei essa colocação, até, da adequação,
porque eu estou aqui fazendo uma relação se teu caminho, se teu objetivo é aprender a tocar bateria, pegando esse teu exemplo, eu tenho que me adequar para aprender a tocar bateria, entende? Tem que fazer o caminho para poder aprender a bateria. E essa adequação pode não ser dentro da minha casa, mas eu tenho que buscar onde eu possa aprender a tocar bateria, porque esse é o meu objetivo. Esse é o meu. Eu vou traçar a minha estrada, o meu caminhar adequado para eu poder tocar bateria. E aí pode ser procurar um curso, um local próprio, alguém para me ensinar, um estúdio, alguma coisa assim, mas eu não posso deixar de tocar bateria porque isso preenche minha alma. Preenchimento da alma, Uma né? analogia que eu faço pegando esse exemplo do que a gente falou lá atrás, né? É o que eu falo assim, se isso me cai bem, se isso é importante para mim, se meu coração me diz e eu aceito que eu quero aprender a tocar bateria, eu tenho que preparar meu caminho para tocar bateria, dentro da adequação, que eu adorei essa palavra sua, de forma adequada, mas eu não posso deixar de, porque isso vai me fazer bem. Até porque o que eu aprendi também é que, de repente, o importante não é nem aprender a tocar bateria, é o que eu vou aprender no caminhar, sabe? O que eu vou aprender nesse processo de aprender a tocar bateria, pelos encontros que essa estrada vai me permitir, seja com outros alunos, seja com professores, seja no ir e vir, o que eu posso aprender, o que eu tenho, a caminhada para isso eu não posso deixar de ter. É como se a gente se conheceu, por exemplo, num curso, entende? Então, não é só o conteúdo do curso, mas assim, o que tem em volta disso que eu tenho que aprender. E às vezes a gente negligencia esse sentimento do que a gente fala assim, cara, eu quero fazer isso, eu quero ir para um curso de culinária. Às vezes a questão não é só aprender a cozinhar, mas é aprender nos encontros, e esses encontros às vezes são comigo mesmo. Muitas vezes o encontro foi no final, eu falo assim, cara, porra, eu me superei para fazer isso, porque eu sei que ia ser difícil, sabe? Eu sei que ia ser difícil andar de noite por aí, abrir mão de alguns encontros com amigos, com pessoas, abrir mão disso, mas no final estou tendo um resultado que é maior do que o diploma ou a formação que eu tive. É uma questão de eu falar assim para mim, pô, cara, eu consigo. Se eu conseguir isso, eu consigo mais. Quando eu for alguma coisa que realmente é importante, eu consigo. Vou superar uma série de coisas e vou encontrar pessoas e novas possibilidades, novos, sabe? Então, assim, se bate no teu coração que é para aprender a tocar bateria, isso muito sério, muito firme, é buscar adequações para poder aprender a tocar bateria, que ali é como se fosse assim, vai te levar para caminhos que você não tem a mínima ideia, sabe? Ele vai te levando assim. Eu digo isso que aconteceu quando eu faço reflexões da minha vida, né? Quando eu olho para trás assim, cara, eu estou aqui hoje porque muitas coisas aconteceram assim. Te levando, pô, cara, por isso que eu estou aqui, entende? Porque coisa atrás que eu não sabia, não tinha nem ideia de fazer assim. E em um momento eu falei, cara, se isso tudo aconteceu sem eu perceber, agora que eu sei que uma coisa liga a outra, isso me dá mais consciência dessas escolhas, porque essas escolhas de hoje vão me levar para algum local. E eu sei onde eu desejo. E me permito também desviar o caminho, mudar. Fala assim, pô, eu queria ir para São Paulo, mas aqui eu vi uma estradinha aqui tão legal que eu me permito entrar nessa estrada, sabe o que tem aqui dentro? Né? O que tem aqui? O que eu tenho que conhecer aqui? Eu estou sentindo que meu coração não entra aqui. Porque no final, essa estrada tá ligada a essa que vai para São Paulo, mas no final, no fundo mesmo, eu não queria que você fosse para São Paulo, eu queria que você encontrasse essa estrada e fizesse esse desvio para entrar nesse caminho. Então, me permite também, né? isso, entende? São Paulo era só um pretexto, na verdade, a missão mesmo era conhecer Santa Rita do Passa Quatro. Pô,
Por quê? Porque lá dentro de Santa Rita de Passa Quatro tem um cara que faz um torresmo que você nunca imaginou. E esse torresmo, Não pensasse em todo São mundo tem Paulo. que conhecer esse torresmo, cara. Que a gente pode botar o nome do livro assim, Encontro de Velhos Amigos, a História do Torresmo. A história do torresmo, cara. Tem que ter uma parte especial para falar do prêmio ao torresmo da vida, né, cara? Ai, ai. Você tocou num ponto tão importante, porque às vezes a gente. Voltamos àquela velha questão que Deus escreve certo por linhas tortas, cara. Ah, eu quero ir para São Paulo, meu consciente quer ir para São Paulo. Mas o meu subconsciente não. Meu subconsciente está conectado, ou então minha alma está conectada com outra coisa. E aí chega perto da estradinha de Santa Rita do Passa Quatro, meu subconsciente ele chama e você vai direto lá no cara, fabricante de torresmo que você nunca viu antes, e daqui a pouco vira uma coisa mundial. Você diz assim, isso aqui o mundo precisa conhecer. E você volta e, de repente, vocês abrem uma empresa, vocês estão, e daqui a pouco o troço é uma cura para o mundo, às vezes. Mas começou como? Com um pretexto de ir para São Paulo. Cara, como é que, como é que é essa operação maior, né? Como é que é essa operação maior? Eu estou pensando aqui, agora, você está falando, sabe aquelas cachoeiras em pontos, por exemplo, aquelas cachoeiras em pontos assim, que ninguém tem uma trilhazinha, um lugarzinho que você passe tudo, lá no final, ainda no meio do mato, tem uma cachoeira lá no final. Tem nada, mas tem uma cachoeira e tem aquela trilhazinha que você passa tudo, mas tem lá um caminho. Cara, alguém um dia teve esse sentimento, tipo assim, entra aqui, cara. E o cara foi entrando no meio da game, sabe assim, sem saber por quê, o primeiro que descobriu esse local, né? E lá no final ele descobriu uma cachoeira. Mas ele teve esse sentimento, que é como se assim, entra aqui nesse local. E lá no final ele viu uma imagem maravilhosa de uma linda cachoeira e tudo. Então eu falo isso, às vezes eu busco obedecer o que o meu coração pede para fazer, porque por mais difícil que seja esse caminhar, entrar no meio do mato, baixar e tal, eu sempre busco olhar que lá no final vai ter uma cachoeira, uma imagem muito legal, um aprendizado muito legal, um crescimento. Mas muitas vezes o caminho quando a gente estuda, eu sempre dou esse exemplo porque nunca é fácil, né? Você trabalha, estuda e, e tem família e tal, mas no final daquilo ali, quando concluir, e ainda traz um negócio assim, um desafio. Quando você termina, que você vai, em vez de você falar assim, ai meu Deus, ainda bem que eu achei a cachoeira, não, você vai falar assim, pô, se aqui tem uma cachoeira ali atrás, deve ter. Aí começa uma nova, O cara vai até. já começa uma nova trilha, um novo caminhar, cara, entendeu? É mais ou menos, você fica ali, relaxa, poxa, mas ali deve ter um novo caminhar, ou volta para trazer novas pessoas contigo, assim, cara, vem aqui que eu quero te mostrar o que que tem aqui atrás desses matos, desse tudo, sabe? É muito, muito interessante, cara, muito interessante. Adoro, eu vou te contar, eu vou discordar de você. Eu vou discordar de você. Dessa vez, primeira vez que você vai me ver discordando frontalmente de você. Primeira vez, cara. É um fato inédito, inédito desse canal, cara. Eu vou dizer para você o seguinte: eu vou falar uma coisa que eu acredito só logicamente, porque eu não consigo praticar o que eu vou falar agora. Uma suspense. Na vida tudo é fácil. Tudo é fácil, cara, tudo é fácil. Mas, para saber que tudo é fácil, tem que ter uma sabedoria que eu não tenho. Vou te explicar. Vou te explicar. Eu estava estudando, estou escrevendo muito sobre procrastinação. Procrastinação. E no meu estudo, assim, no estudo meio psicológico, filosófico do dia a dia, eu compreendo o seguinte, que todas as dificuldades, as dificuldades elas se assemelham. Ou são dificuldades técnicas, eu não sei fazer, ou são dificuldades administrativas, eu não tenho os recursos para fazer e sei fazer,
Mas ou são dificuldades que eu chamo de políticas, eu não tenho autoridade para fazer, ou são dificuldades assim que eu chamo de dificuldades estratégicas, eu não tenho nenhum interesse em fazer, porque isso não vai me trazer nada de bom. Eu não tenho. Escalar o Everest é difícil. Deve ser mesmo. Eu não tenho interesse nenhum em fazer. Todas as dificuldades elas têm um nome e têm um procedimento para fazer. Pode ser que eu não consiga. Então, vou dizer para você assim: olha, eu quero trocar meu carro. Eu quero trocar meu carro. Você vai entender exatamente o que eu quero dizer. Tudo é fácil. Tudo é fácil quando você sabe dar até nome aos obstáculos. Porque quando você dá nome aos obstáculos, você estabelece condutas, usando o Xing, que ele usa a palavra conduta muito bem. Poxa, eu quero comprar meu carro. Beleza, carro custa dinheiro. Preciso de dinheiro. Pronto, preciso de dinheiro. Eu já tenho um início de um caminho. Dinheiro, preciso de dinheiro. Pô, mas eu não tenho dinheiro. Peraí, mas o dinheiro tem a ver com alguma coisa. O dinheiro, como se arranja dinheiro? Ou você ensina alguém, ou vende um produto, ou você presta um serviço ou vende um produto. Pronto. Assim que se ganha dinheiro. Aí você começa a pensar assim, que serviço eu posso prestar? Porque eu não tenho nada para vender. Que serviço eu posso prestar? O que eu sei fazer bem? Eu sei fazer bem bolo. Então, peraí, bolo, eu posso. Pronto, o problema já está em. Existe sempre uma linha do problema até a solução. É isso que eu quero te dizer. Todos os obstáculos, eles existem, têm nome, e existe uma linha deles até a solução. Mas deixa eu te dar um exemplo diferente. Eu quero pagar uma promessa, eu vou caminhar até a Aparecida, vou caminhar até a Aparecida. E no meio do caminho, até no início, eu penso assim, cara, eu não tenho perna para isso. É um obstáculo. A distância até a Aparecida é um obstáculo? Não, a distância não é um obstáculo. A sua falta de condicionamento físico que é um obstáculo. Então, se você der nome certo ao obstáculo, você pode até ter a hombridade de dizer: esse ano não vai dar. Volta, se prepara, se prepara, se prepara. No ano seguinte, ou 2 anos depois, agora eu estou preparado. E você vai. Porque você transpôs o obstáculo verdadeiro, a minha falta de condicionamento físico, por exemplo. Né? Caminho de Santiago. Poxa, Fábio, eu ganhei um dinheiro aqui, vamos fazer o Caminho de Santiago, você tem um dinheiro aí e tal. Só que a gente não se preparou para fazer. Chega lá e fala assim, poxa, existem vários obstáculos. Não, não existem vários obstáculos, cara. O único obstáculo foi a falta de preparação. Com a falta de preparação, a gente dá nome aos obstáculos, possíveis assaltos, mordida de animal peçonhento, orientação ao longo do trajeto, para você não se perder e cair numa outra trilha. Tudo tem nome. Tudo tem nome e tudo tem um caminho do problema até a solução. Então, tudo é fácil. O difícil, eu vou dizer para você o que é difícil. É ter sabedoria para saber várias coisas. Uma delas é saber esperar. Saber esperar é talvez o primeiro grande obstáculo. Saber esperar o plano dar certo. Né? O segundo obstáculo. Primeiro obstáculo, saber fazer um plano. Segundo obstáculo, saber esperar o plano dar certo. Né? Saber gerenciar o plano. E aí eu digo para você, não tem nenhuma dificuldade na vida que já não tenha acontecido antes, até na tua própria vida. Até na sua própria vida. Já teve, já teve. E eu sempre falo o seguinte, que eu já fui até despejado. Todo mundo já foi despejado. Acho que eu já devo ter te falado, né? Da barriga da nossa mãe. Já fomos despejados, cara. Já fomos. Era tudo. Estava lá dentro, tinha uns barulhos e tal, mas eu estava acostumado, eu morava lá. Foi começando a ficar apertado aquele lugar ali, e de repente, um enorme, um monte de sons diferentes e tal. Eu tive que me adaptar a mudanças. Então, eu já fui despejado, eu já entrei no mundo novo,
eu tive que me adaptar a mudanças, eu já fiz de tudo nessa vida, na barriga da minha mãe, inclusive. Então, discordei de você. Pronto, agora está discordando. A questão desse teu plano aí é o que seria o trabalho, e aí as pessoas param em vez de enfrentar. Não tem, eu não vejo discordância, porque quando você fala que é fácil, eu falo que é possível, desde que a gente queira. Porque se você quer fazer o caminho de Santiago, é possível, né? Desde que você realmente isso te atenda. Agora, tem um plano, e as pessoas param quando tem que fazer esse plano, que você falou. Tem um plano de ação, eu tenho que me preparar, eu tenho que juntar recursos, e as pessoas não começam. Porque eu separo, às vezes, o objetivo de meta. Para mim, o objetivo é formado por várias metas, entende? Uhum. Mas é possível, assim como você falou, óbvio, tem coisas que são mais viáveis, outras são menos viáveis. Eu posso ter vontade de conhecer a Lua, mas é mais complexo isso. Mas muitas coisas são, como você falou, é possível, é fácil, né? Você usa assim dessa forma fácil. Isso que a gente precisa fazer para tornar isso fácil é que às vezes as pessoas param. E param porque eu falo que é porque no fundo não quer, ou porque vai dar trabalho, ou porque eu vou ter que tirar a máscara que eu usei a vida toda. Essa da máscara eu gostei, essa da Eu vou máscara eu ter gostei. que Vou ter que tirar a máscara. tirar a máscara, isso dá trabalho, porque também uma professora de psicologia falou que muitas pessoas que procuram psicólogo é porque elas querem ser quem elas realmente são, porque a vida toda elas usaram uma máscara e isso já não é mais adequado. Mas como é que eu tiro isso, uma vez que a sociedade me conhece dessa forma, para eu ser quem realmente eu sou? Entende? E para mim, tirar essa máscara é muito difícil. Para mim, assim, felizmente, eu contorno isso, né? A gente vai. Sabe que o Enneagrama fala da personagem, do persona, né? O Enneagrama que a gente fala, às vezes, tem essa questão da persona, né? Que a gente é meio que personagem na vida. E aí, para a gente tirar essa máscara, é complexo. Como que eu faço isso? Como que eu. E às vezes a gente vive com a gente questionando quem a gente se mostra para o mundo, né? Você sabe que às vezes, antes de eu ser casado e tudo, muitas vezes eu parava assim num lugar, num bar, assim, sozinho, às vezes, e ficava reparando, há muito tempo eu fico reparando o que acontece no mundo, assim, e eu ficava reparando aquelas pessoas naqueles bares, assim, cara, eu falo, pô, esse cara não está aqui porque ele quer, sabe? Ele está aqui porque ele está fugindo de alguma coisa. Muitas vezes, Concordo. aquelas pessoas que costumeiramente param para tomar um chopp, uma cerveja antes de ir para casa, estão fugindo de alguma coisa. E não querem ser confrontados com algumas coisas, entende? Esse receio de ter que tirar a máscara e ter que se encontrar com algumas coisas. Ou então, no barzinho, ele é realmente quem ele é. E aí, em casa, ele bota a máscara. Deixa eu botar a máscara para ir para casa agora. Ali ele está no ambiente quem realmente ele é. Às vezes o cara tem um romance escondido com outro cara, uma mulher com uma outra mulher, e aí chega em casa e eu conheci uma conhecida que mora em outro estado, na época que eu morei em outro estado, e ela falou assim: eu fui 18 anos casada com um cara, e eu não sabia que ele era gay. E depois ele se revelou e se separou de mim, e foi morar com outro cara. Então ele em casa ele usava uma máscara e tirava a máscara na rua. É pesado isso, né? É pesado. É, e essa história eu acho muito interessante quando você fala do Santiago de Compostela, porque é possível.
Mas você tem que começar a fazer várias metas para alcançar esse teu objetivo, que o objetivo é fácil. Mas tem metas a serem cumpridas, tem que planejar, tem que guardar recursos, tem que se preparar fisicamente, tem que planejar o melhor mês para ir, porque pode ser que lá tem um período mais seco, mais chuvoso, mais úmido, você tem que preparar isso tudo para poder você daqui a um tempo ir. E tem muitas pessoas que não realizam essas metas para poder alcançar seu objetivo. É porque é trabalhoso. E aí Quando a esquece a gente questão do fala, prazeroso para o trabalhoso. Troca o trabalhoso porque é prazeroso. quando a gente fala tem um conteúdo muito importante aqui, que é a questão do projeto já ser o prêmio em si mesmo, o caminho já ser o prêmio, o É, próprio caminho já providenciar encontros que está além da culinária, está além do caminho de Santiago, é, cada passo já ser o próprio objetivo, o objetivo já ser passar por aquela experiência. Meu objetivo é o processo. Poxa, eu queria ter a sabedoria de entender que o grande objetivo ele faz parte sempre de um processo maior, né? Sempre parte de um processo. Então, é sempre um processo, sempre. E se a gente entender isso, as metas viram um processo, né? E as metas viram objetivos, e as metas para chegar nesses objetivos menores são processos, e aí tudo é. vira processo. E aí sim. Agora, quando eu falo que é fácil, eu vou dizer, eu vou me corrigir. A minha irmã, uma das minhas irmãs, ela foi para o Chile agora. Foi, na verdade, para o deserto do Atacama. E eu brinco, assim, no carnaval eu passei no deserto da Taquara. E ela foi para o deserto do Atacama, né? Tá legal. E ela pegou -6 graus lá. Mas ela estava preparada. Ela comprou na Decathlon aquele casaco que vem escrito assim, para temperaturas de -5 graus. Vem lá escrito, né, bem organizado, tudo lá. Tem até lá acho que lá no Freeway mesmo, tem até uma sala que simula temperaturas baixas. Você veste a roupa, entra ali para saber o que é 0 grau. Então, ela pegou -6. Ela falou, Telo, o casaco não segurou. Não segurou. Então, ela se preparou. Mas não foi fácil. Ela falou, Telo, eu passei um frio, cara. Então, na prática mesmo, as coisas não são fáceis, fáceis, fáceis. Mas o que é fácil é o seguinte: quando você sabe planejar, o difícil você corta em etapas fáceis. Você corta ele, mas corta bem fininho mesmo. E aí, quando você acha a etapa que é fácil para você, quando você corta um projeto difícil em etapas que são fáceis para você, não são apenas possíveis, são fáceis para você. Às vezes você pica um projeto que é possível você fazer em 2 lances, você faz em 20, porque em 2 é possível, mas em 20 é fácil para mim. Aí tudo fica fácil. Aí tudo fica fácil. Mas você tem que picar o projeto mais, para ele ficar fácil. Mas mesmo assim, existe a imprevisibilidade do mundo, né? Mas aí tem um detalhe de todo o projeto. Sempre é possível você falar: isso aqui não está dando para mim. Eu vou embora. Eu não vou ficar aqui. Não vou ficar aqui. Desculpe, mas eu estou voltando para o hotel, porque aqui está além da minha possibilidade. Então, você define um fácil, define um possível e define assim, cara, a partir daqui eu não quero mais, não quero isso. Volta, 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 porque no planejamento tem que ter um jeito de voltar. Eu vou te falar um negócio. Por isso que eu não vou em festa em navio, cara. Eu não vou. Não vou, não consigo voltar, pô. Não consigo voltar, não vou. É, Não vou.
Não vou, não vou. Tem que Agora vai ter reconhecer o limite, churrasco cara. no iate do amigo meu, eu falo até que vou, no dia eu furo, eu não vou, cara, não vou, eu não vou mesmo. Não consigo sair dali, cara, não vou, não vou. Eu, Depois o cara me encontra, até você não vem? Ah, fiquei com dor de barriga e tal, não sei o quê. Não vou. Se eu não consigo ir embora de um lugar, aí tinha um colega meu que falou assim, Otelo, eu frequentava um boteco em Bom Sucesso, que depois de certa hora todo mundo a porta era fechada e só saía, só abria 4 da manhã. Cara, eu nunca vou num bar desse, cara. Não, se o local eu não puder sair, eu não vou nem entrar. Não tem como, cara, não tem como, não tem como. isso eu acho que você falou, eu acho que a gente tem que respeitar nosso limite e reconhecer nosso limite. Reconhecer e respeitar. Até aqui eu consigo ir, mas não consigo ir mais. Isso eu aprendi com o médico. A gente tem que saber nossos limites e respeitá-los. Isso que você falou, eu posso voltar para o hotel porque eu cheguei no meu limite. Eu não preciso avançar mais. E eu tenho que respeitar isso. Porque todo mundo tem seu limite. E depois respeita, né? E a sua irmã, eu escutando você falar do casaco e tudo, que ainda assim não deu conta, mas eu creio que foi ótimo ela fazer essa pesquisa e comprar o casaco adequado, porque eu fico imaginando se ela não tivesse feito essa pesquisa e comprado um casaco adequado. Ela fez a preparação, É, ela fez a preparação. justamente. Ia ser muito, o resultado ia ser, esse impacto que ela teve do frio ia ser 30 vezes maior, né? Então, assim, Não, não ia ter como, não ia ter como. não foi o suficiente, mas foi importante. E tem que realmente respeitar o limite. Como você falou, eu não vou entrar no navio que eu não vou me sentir bem. Respeito esse limite, né? Assim, eu tive a experiência de ir num cruzeiro. Fui num cruzeiro para o Uruguai, foram 10 dias assim dentro do barco e tal. Foi muito legal. Mas o cruzeiro ele tem uma lógica diferente. Não é uma festa do torresmo num barco, entendeu? Não é, não é. Então as coisas assim, elas podem evoluir numa festinha dessas para coisas muito ruins. Na minha cabeça, eu penso assim. E aí junta um monte de gente até com dinheiro, às vezes é até pior, né? E de repente alguém leva uma droga, alguma coisa assim, e aí você não pode ir embora, cara. Você está ali preso, cara, preso. Então é o tipo de programa que eu digo, olha, a porta do inferno pode se abrir rapidamente aqui. E quando o coração diz para não, eu também faço a mesma coisa. Não é não. É indiscutível. Tem coisas comigo que são inegociáveis. Não dá, cara, não dá, não dá. Não é não. Assim, eu já me arrisquei muito quando jovem, né? O jovem, o homem jovem, ele acha que é super-homem, né? Na minha época de tenente, eu achava que, cara, eu sou invulnerável. Eu era realmente. Nem Kryptonita me ganhava, né? Porque eu não era de Krypton, então Kryptonita não me pegava. Mas com o tempo a gente vai vendo que teve sorte, na verdade. Falei, cara, eu tive sorte à beça. Tive muita sorte, muita proteção dos meus pais. Muita A oração. educação dos meus pais funcionou de alguma forma e eu pude evitar Muita os oração, né, perigos. cara? Muito, 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 muito. Dentro das suas crenças, né, cara? Mas tem muita medida de proteção. Muita, com certeza, cara, com certeza. A gente. E aí vem aquela coisa assim, a gente não se basta, né? A gente não se basta. É. Já tive muita sorte, assim, mas muita sorte mesmo, assim, em várias situações, né? Muita, muita sorte mesmo. Agora, eu fico pensando assim, toda vez que a gente se encontra, a gente fala sobre a jornada do herói. Já reparou nisso? Isso mesmo. A jornada do herói, cara.
Engraçado, congelou a imagem, cara. Foi interessante. O som está saindo, É, mas voltou, 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 voltou. Muito bom. Mas e aí? Jornada do Herói que eu estava falando, né? todo mundo pensou aí, cabia fazer a leitura desse livro que a gente falou, esse livro da vida, todo mundo escrevendo. Tem que saber interpretar, tem que saber olhar para trás e ver o livro que está sendo O interessante, cara, é que congelou de novo, escrito, mas entendendo o que voltou ele de foi novo. E escrito, legal, né? Que bom. Às sem vezes a perceber. internet dá uma flutuada. É o livro da vida. Quando fala de certos temas, até a internet balança, né? É, essa coisa do livro da vida, o interessante é o seguinte, que não tem jeito, você escreve, mesmo sem planejamento, sem nada, não tem como. Você escreve. O final pode não ser muito feliz, né? Mas escreve, cara. Com certeza escreve, sem saber até que está escrevendo, escreve. Talvez não escreva o que Mas você quer escrever, mas escreve. isso para mim faz parte de uma vez uma pessoa que eu tenho muito carinho falou para mim assim, a gente tem duas certezas na vida. E eu fiquei assim, olhando para ele, porque para mim eu tinha uma certeza que era da morte, como todo mundo fala. Uhum. E aí ele falou para mim assim, tem a morte e temos a certeza da mudança constante. Eu fiquei olhando Uhum. a cabeça, né, cara? Eu falei, pô, mudança constante. Daí eu falei, é verdade, a gente está em constante movimento, constante mudança. Eu olho para mim hoje com cabelo branco e sem perceber, esses cabelos apareceram aqui, né? Porque sem perceber o organismo da gente está mudando, né? E aí eu parei para pensar e falei, cara, a vida da gente também está em constante mudança, constante movimento, constante alteração. E para mim me serviu isso para justamente ter essa, como volto a falar lá no começo que a gente fala da consciência, né? Bom, então se hoje eu tenho consciência que a gente está em constante mudança, em constante movimento, eu tenho que entender que tipo de mudança eu devo procurar para mim, né? Dentro dessa coerência do que eu desejo para mim, né? Dentro do que para mim é meu encontro comigo, que me deixa. Mas isso a gente fala, claro, aqui a gente vai falar 50 encontros, né? Porque isso não é tão simples, né? Eu tô, como se fosse uma reflexão do que aconteceu há 30 anos atrás, mais ou menos. Mas aquilo não ficou isolado há 30 anos atrás, aquilo ficou marcado e eu fui, cara, então eu tenho que ter, já que eu sei que a vida é uma constante mudança, que tipo de mudança que eu quero ter na minha vida? Para onde eu quero ir, né? Quais são os Pelo, encontros? Oi? algum controle, né? Alguma coisa estratégica, pelo menos, né? Se a vida, aí, e é isso, eu estou falando isso por causa do livro, né? Se a vida da gente é um livro que está sendo escrito, opa, legal, fechei um capítulo, né? Agora eu tenho a consciência e o próximo capítulo eu vou escrever de forma consciente, né? Vou brincar aqui, mas vou falar assim, não vai ser psicografado, né? Vai ser eu escrevendo o que eu desejo. Agora, o interessante é que ele falou duas certezas, né? Duas certezas, a morte e a mudança constante. E eu fico pensando e raciocinando da seguinte maneira: cara, será que elas não são a mesma coisa, não? Porque você fala do seu cabelo, né? Dos seus cabelos remanescentes. Você fala dos cabelos que caíram, né? Não, não, caíram não. Os cabelos que embranqueceram. É, Remanescente, para de mudança daqui, né, cara? é, Aliás, ele essa está coisa da morte, deslocando, né? cara, eu acho que a gente morre diariamente, e aí É, morrer diariamente também é mudar diariamente, né? E mudar diariamente talvez seja nem morrer, talvez seja sempre uma transcendência, até um nome mais agradável de falar, né? Transcendência travou até agora constante, para né? mim. Hã? Travou a tela. Eu não consegui acompanhar. Então a minha imagem travou?
Travou a imagem e o som. Não, Travou. vou repetir, porque são 10h15, está na hora da gente encerrar. A morte e a mudança teriam um nome só, transcendência, cara. Transcendência. Desde que a gente nasce, a gente está morrendo, né? O tempo inteiro. E a transcendência física seria uma mudança qualitativa do que uma mudança quantitativa vem acontecendo o tempo todo, e aí aquela transcendência física para o mundo espiritual, vamos dizer assim, seria apenas um tipo de transcendência que a gente percebe. Uhum. Né? E aí, pronto, a gente fica pensando, e se a gente colocar a vida eterna no debate, a coisa fica mais complicada, porque imagina uma pessoa que não consegue morrer. Olha, fulano, o Austrégésilo de Ataíde, né? Ele falou assim: Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim. O cara já esqueceu 114 anos, eu acho, cara. Sei lá quando aquele cara morreu. Ele era o cara da. Para quem? Essa garotada nova que não sabe Martelo, nada. travou para mim. Poxa, Travou um pouco de novo. voltou? Voltou. Voltou. Então, ó, morte, transcendência. Que tal a gente encerrar por aqui hoje? Tá ótimo, meu amigo. Muito, muito legal aí. Mais uma vez, um bate-papo legal aí para ficar registrado aí. Depois você traz os temas lá da tua esposa na semana que vem, cara. Bom, vamos encerrar aqui com os problemas técnicos que aconteceram e aí a gente vai conversando na semana que vem. Conversa sobre a vida com o Fábio, né? E aí, Fábio? Caiu de vez aqui. Caiu de vez e voltou agora, não? Agora voltou. Voltou. Então vamos encerrar oficialmente aí para eu poder até encerrar a gravação também. Tá legal, meu amigo? Abraço, Telo. Obrigado Um aí mais abraço uma aí, tudo vez. de bom. Valeu. Até mais. Abraço. Gravação, vamos encerrando a gravação agora. Alguns probleminhas de internet, mas que não impactam o conteúdo maravilhoso aí da gravação, né? E semana que vem, então, tem mais, e a ideia é sempre responder as perguntas que surgirem. Quem quiser perguntar mais, tivemos algumas visualizações a mais, né, sobre deste trabalho. Quem quiser visualizar, quem quiser ter perguntas respondidas, é só colocar nos comentários, coloca nos comentários, a gente conversa sobre isso. O Fábio é um cara experiente, eu sou um cara experiente, eu sou velho. E aí a gente vai trabalhando, tá bom? Um abraço a todos, uma boa semana.